aí, cara, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e o nosso vídeo tá aqui dividido em 6 temas e vamos começar falando da democracia, a tão amada, sustentada pelo jornalismo que andou nas últimas horas propagando algumas desinformações, narrativas. Eu quero mostrar umas coisinhas para vocês, quero falar rapidamente sobre a mudança na PGR, algumas perguntas que não podem mais ser feitas, um texto aí que foi escrito que deu uma circulada boa, para depois falarmos do Dilma, do MST, rapidamente aí do que está acontecendo na CPI das ONGs, para depois entrarmos na agenda econômica. O Haddad vai de mal a pior. Eu quero mostrar mais algumas coisinhas. O PT, na verdade o governo Lula, vem tentando usar a sua participação em algumas empresas privadas para indicar alguns amigos. A turma da imprensa, o próprio consórcio, diz que dessa vez o Lula conseguiu inovar. No passado já era ruim. Aí veio a lei das estatais, deu uma melhorada. A turma da esquerda, né, questionou a lei das estatais no judiciário, desde então esquece, caiu por terra de novo. Só que agora o que o Lula está fazendo não existe precedente em governos passados. Depois eu quero falar rapidamente sobre o legislativo, o que a turma anda planejando, inclusive falar sobre o possível aumento do fundão para se entrarmos em eleições. A gente não comentou nos últimos dias, mas eu disse ontem, tem uma razão e a razão acho que apareceu. Saíram mais algumas notas para complementar, inclusive um editorial hoje do Estadão, que eles falam de algumas coisas que eu acho que precisam realmente de uma certa reflexão. E se der tempo no final, mas acho que não vai dar, tá tendo algumas brigas entre ministros do PT. Se der tempo a gente comenta, se não, a gente comenta quando der. Mas vamos começar. Vocês lembram aí nos últimos dias, onde a turma daquela emissora amiga do PT, fez todo aquele estardalhaço, depoimento, Cid Bolsonaro, etc, tudo mais. Olha só, o Cid está 12 horas depondo. Teve um jornalista, inclusive, foi da UOL, né, que falou, não, dependendo do que o Cid falar, Bolsonaro pode sair preso. Pois bem, depoimento de Cid sobre joias só durou cerca de 3 horas. Qual foi a narrativa da época? Não, 12 horas depondo, isso, aquilo, outro, meu Deus. Aí o Poder 360 fala, pô, só durou 3 horas. Embora ele tenha ficado no prédio da corporação por 12 horas. O motivo da demora para a conclusão da oitiva, a defesa só teve acesso aos documentos da investigação no dia. E antes de entrar para mostrar para vocês quem foi que levantou essa narrativa e o que circulou na bolha da esquerda, quero só destacar um ponto. Essa nota do Poder 360, para vocês entenderem algumas coisas que se passam no Brasil, no seu segundo parágrafo fala assim, ó, o Poder 360 apurou que a defesa de Cid teve acesso aos documentos físicos da investigação, que apura o suposto esquema de venda de joias no exterior, na Mãe de Quinta, a pastas com mais de 20 mil folhas. Isso teria levado à permanência do ex-ajudante, que acompanhou a análise do inquérito, e seus advogados na sede da Polícia Federal. Olha só, há pastas com mais de 20 mil folhas. Vamos supor que o processo, todos os processos juntos, são 20 mil. Ele está falando que tem pasta, ou seja, é mais de uma com 20 mil. Mas vamos pegar só uma de 20 mil. Pra vocês entenderem, às vezes, o que se passa, né, em termos de justiça. Uma com 20 mil. Se você faz uma média onde cada página, e eu acho que é muito mais do que isso, você levar 30 segundos, estamos falando de 600 mil segundos. Se você divide 600 mil segundos por 60, para você ter a quantidade de minutos, e depois por 60, para você ter a quantidade de horas, eu fiz essa conta antes, dá 166,67 horas. Que isso dá basicamente 6,94 dias. Vamos arredondar para 7 dias. Imagine você precisar de 7 dias ininterruptos para você ler 20 mil páginas. Só pode gastar 30 segundos em cada uma. Eu acho que gasta mais do que 30, porque tem coisa que tem documento, você tem que olhar, tem que ler, às vezes tem que ler 2 vezes para entender, ainda mais essas coisas na área do direito. Então, imagina a dificuldade que são as coisas no Brasil. Você está sendo acusado de mil uma coisa. Aqui ele falou, há pastas com mais de 20 mil folhas. Então, serve aí de reflexão, porque fico pensando, rapaz, você vê quando as coisas no Brasil escalonam, e são algumas confusões assim que vocês da direita, eu acho que já tem uma opinião formada sobre o tema, aí você começa a entender porque às vezes o cara tem uma banca de advogados para uma situação,
uma banca de advogados só para lidar com a imprensa, uma banca de advogados para pensar na estratégia, uma banca de advogados para o dia do depoimento, uma banca de bancas de advogado, não é um advogado que resolve tudo. Imagine o custo disso, imagine todo o desgaste que é isso. 20 mil páginas. Amigo, é conversa, viu? Mas vamos continuar. Aí, de onde que veio a narrativa da época? Tá aqui uma postagem do dia, ó. William de Luca, apresentador aí. Eu não sei se ainda tá no Globo Esporte, mas atualmente tá no ICL, Eduardo Moreira, novo canal da extrema esquerda, um canal assim, é um radicalismo do início até o fim. Aí tá ali, ó. Mauro Cid deu um depoimento de 12 horas para a Polícia Federal hoje. Não foi 12, foi 3. A Natuza Neri disse agora na Globo News que Cid está em fase de pré-delação e que fontes confirmam que ele entregou muita coisa nova e entregará outras em novos depoimentos. Mas vamos continuar. Ainda falando de narrativa para vocês. Olha que interessante. Carlos Bolsonaro foi até o seu Twitter e fez essa seguinte postagem. Escrevi meu primeiro livro digital, contando um pouco da introdução política de Jair Bolsonaro no mundo tecnológico, nossa participação nas redes sociais e a importância dela atualmente. Faço aqui o download. Um abraço a todos, Carlos Bolsonaro. Redes sociais de Jair Bolsonaro, o começo de tudo. Foi só isso. Ele fez essa postagem. Eu quis trazer isso aqui para mostrar para vocês, para ajudar em qualquer coisa. Não. Vamos ver uma coisa, né? Ele fez essa postagem. A imprensa nacional compartilhou, né? Divulgou o tweet do Carlos Bolsonaro e alguns comentários sobre o livro. Aí eu quero mostrar para vocês. O Estadão publicou essa manchete. Carlos Bolsonaro lança livro sobre introdução do pai nas redes sociais, preço de R$ 55. Obra que conta mais sobre a utilização das redes sociais para o crescimento da força política de Bolsonaro está disponível apenas em formato digital. Você vê que é uma manchete com um subtítulo que está descrevendo o post do Carlos Bolsonaro. Que ele só está falando, cara, ele fez isso, por isso, por isso. Aí você vai para o Poder 360, mais um do consórcio, que também comentou sobre o tema. Carlos escreve livro sobre a introdução de Bolsonaro nas redes. Vereador e filho do ex-presidente está vendendo o começo de tudo na internet por R$ 54,90. Mais uma manchete bem direta, factual, descrevendo o ocorrido. Aí eu falei, não, deixa eu olhar o que não é tão mainstream assim, mas bem conhecido. Aí eu fui ver se alguém na esquerda comentou. Vocês vão ver onde eu vou chegar. Aí eu achei uma postagem da esquerda. Carluxo lança seu primeiro livro. Redes sociais e Jair Bolsonaro. Essa é a manchete. Ao longo do texto, né, a esquerda dá aquela floreada narrativa, mas a manchete, de boa, ó, ele lançou o livro. Aí eu fui pro antagonista. Eu fui um pouquinho mais. Carlos Bolsonaro lança livro cheio de positividade, entre aspas. Obra fala da estratégia digital que o 02 montou para o pai nas redes sociais. Mas também é algo bem factual, bem descritivo. E a imprensa reclama muito do quê? Da polarização. A imprensa reclama do que Bolsonaro fez. A própria imprensa também, vez ou outra, mas isso não é todos os grupos, né? A Globo não reclama disso. O quem reclama mais é o Estadão. O Lula. Pô, o Lula criou nós contra eles. O Lula continua nessa história. O Lula prometeu que ia ter união, não tem união. Mostrei para vocês 4 veículos diferentes. Pelo menos 2 do mainstream do consórcio. Poder 360 e Estadão. Mostrei uma manchete da esquerda, do DCM. E o antagonista que está mais à direita. Mostrei para vocês isso pra gente olhar para isso aqui. Para esse lixo. Para esse lixo. Sem citar Michele e Lula, Carlos Bolsonaro lança livro sobre início da estratégia digital do pai. Abordagem equilibrada. Aí o subtítulo. Tido pelo pai como responsável por sua chegada à presidência em 2018, vereador apresentou a obra digital de 52 páginas com conteúdo genérico. Já reclama do conteúdo. Atuação do 02 por disseminar fake news. Investigada, pronto. O que é que tem a ver isso daí com fake news? Aí tu vai ler a matéria. Quer dizer, antes de chegar na matéria, as notas do Globo, na pior das hipóteses, na pior, eles colocam, assim, o Globo, ou redação, quando eles não querem colocar o nome do jornalista. Pois bem, essa nota, até o momento que eu peguei lá pra olhar, não tinha o nome de quem escreveu.
não tem a coragem de colocar uma assinatura para falar que, ó, eu que tô fazendo essas críticas, eu que tô escrevendo isso daqui. Aí eu peguei um dos parágrafos, para você ver o que é a Globo. Acusado de comandar um grupo que ficou conhecido como Gabinete do Ódio. Ele é acusado. Acusado por quem? Por quem? Com base no quê? Vocês sabem muito bem, né? Mas tá lá a Globo. Eu acho que quem tá cuspindo ódio não é Carlos Bolsonaro. Durante o período que Bolsonaro foi presidente, para disseminar ataques e fake news contra adversários. Eu acho que essa nota ela está recheada de ataques e fake news. Carlos Bolsonaro usa expressões positivas em todo o texto. De acordo com o 02, a ideia de criar o blog começou para pôr fim à maré de covardia que assolava os meios de comunicação. Os primeiros posts do blog eram como pequenos raios de sol, rompendo as nuvens escuras das notícias negativas, diz um trecho. O que é que tem de mais nisso? Mas você consegue perceber o que é que a imprensa faz diariamente quando fala de Bolsonaro? E mais especificamente, o que é que a Globo faz? O que a Globo tá fazendo? Ela tá rompendo, inclusive, com seus próprios precedentes. A Globo tá passando ano, tá passando mês, tá passando semana e tá se superando, tá superando. A gente comentou ontem, a Folha de São Paulo escrevendo a nota, botando a mão na cabeça perguntando o que é que a Globo News está fazendo. Ele tá falando da Globo News, porque a nota quem estampa a manchete é a Daniela Lima. E a nota lá tá falando, né, desse jornalista que tá agora sempre tão alarmista, com o celular na mão, meu Deus, né, que é urgente. E no final não tem nenhuma urgência, é um monte de notícia irrelevante. O que é que tá acontecendo? É isso daqui. Eu trouxe para vocês 4 matérias diferentes. Comparem com a Globo, o maior jornal desse país e mais tradicional. O que é que está acontecendo? Até onde vai, sabe, a disposição dessas pessoas para acabar com o adversário político, né? Porque eles tratam o Bolsonaro como adversário, qualquer pessoa que tenha proximidade. Mas vamos continuar. Nesse âmbito de consórcio, informação, desinformação, mentiras ou fake news, chame como você quiser, veio a turma do Estadão para soltar um editorial. Bem interessante até, que eles falam de mentiras e de uma mentira que eu acho que os outros veículos também deveriam ficar incomodados. Mas isso daqui a Rede Globo não faz nenhuma questão de comentar porque não é sobre Bolsonaro. São críticas que precisam ser feitas à turma do Lula. Aqui não é... né, é suspeito, o suposto líder do gabinete. Não, aqui não é suposição de coisa, não. Aqui foi um fato concreto que aconteceu e que precisa ficar registrado. E deveria, né, mostrar para a população o que é que esse governo do amor está fazendo. Ali, ó, politização e desinformação do blackout. O Estadão fez um editorial para comentar sobre o que os ministros de Lula, inclusive a sua primeira-dama, fizeram aí após o apagão. Como tratar um tema técnico de maneira política, ou seja, de uma forma totalmente errada. Aí começa falando, foi um triste espetáculo, expondo os muitos danos de uma politização que ultrapassa os limites do bom senso. Ao menos 3 ministros de Estado, Minas e Energia, Alexandre Silveira, da Justiça, Flávio Dino, e da Casa Civil, que é o Rui Costa, participaram da tarefa de desinformar, disseminar insegurança e lançar dúvidas sobre a atuação da Eletrobras pós-privatização, sem contar a contribuição da primeira-dama. No mesmo dia do apagão, ela postou nas redes sociais a mensagem: a Eletrobras foi privatizada em 2022. Era só esse o tweet. Com estardalhaço, foi acionado um aparato à altura da investigação de ameaça ao Estado Democrático de Direito. Que foi o quê? Pegaram, envolveram a Polícia Federal, que abriu inquérito, junto a BIM e o GSI, para ver se não tinha algum tipo de sabotagem. E mil umas coisas, assim, o que está acontecendo? Todo no estardalhaço, aí todo mundo vendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nos dias subsequentes ao apagão, o país assistiu a um show de alarmismo e desinformação. A sensação de segurança aumentou diante da divulgação de que os detalhes sobre as causas seriam conhecidos somente 45 dias depois. Criou-se um ambiente de instabilidade em que nada coaduna com o dever à informação e a transparência do poder público em sua relação com a população. É lamentável
que a difusão de teorias equivocadas tenha partido de integrantes do alto escalão do governo. É lamentável, né? É muito lamentável. Mas o que é que essa turma acusa? Os Bolsonaro... Olha o que estão fazendo. Até quando a turma vai ficar nessa? É o tempo todo as mesmas pessoas aprontando, mas eles são os grandes democratas. Aí o Estadão continua falando que o uso desse tipo de expediente é grave. É, né? Tá bom. E piora por envolver um tema complexo e difícil assimilação pela sociedade, como o sistema interligado de abastecimento de energia elétrica. Aí fala que desde 2001, em função de apagões, do racionamento, a população viu-se obrigada a conhecer alguns os termos técnicos do setor, mas não significa que eles sejam de fácil compreensão. Ou seja, trata-se de um terreno cujas versões disparatadas podem causar, em especial, apreensão. Aí o Estadão fez uma pequena retrospectiva histórica para mostrar mais um problema. Vamos ser bondosos, né? Um probleminha do que ocorreu. Interligar o sistema de transmissão foi uma escolha consciente pós-racionamento para reduzir as vulnerabilidades regionais e aproveitar os recursos disponíveis em um país continental como o Brasil. E isso é importante para um sistema interligado. Às vezes você tem uma baixa no lugar, outro lugar compensa, e você vai jogando o jogo. Só tem um estado que ainda está fora, mas está tentando resolver. Nas últimas 2 décadas, nos últimos 20 anos, houve ao menos 7 blackouts. 7 nos últimos 20 anos. Em 5, a causa foi alguma falha em linhas de transmissão, seja por defeito técnico ou como consequência de danos causados por incêndios, raios ou vento, e os outros 2 decorreram de panes em subestações. 7 eventos, 2 linha de transmissão, 2 em subestação. Nunca nenhuma sabotagem foi identificada. Por que o governo, então, tratou essa hipótese como prioritária? Em 20 anos, nunca teve uma sabotagem. Por que o governo Lula tem que tratar isso como prioridade? Não. A principal hipótese foi sabotagem. Qual a necessidade de politizar as coisas a esse ponto? Tudo neste país está sendo politizado. E é uma politização que só visa ou proteger o Lula ou atacar os adversários dele. Caso os diretores do ONS tivessem participado dos esclarecimentos públicos do governo após o evento, os aspectos técnicos poderiam ter prevalecido desde o início, desmantelando o roteiro burlesco que tratava o apagão como um atentado político. Diante de uma falha no sistema, é comum que o OMS determine, como ocorreu, redução do volume de eletricidade disponível na rede interligada para evitar danos maiores. Não tem nada a ver com possível sabotagem. No entanto, o governo Lula preferiu transformar o caso num espetáculo de desinformação. Vai ter inquérito? Não vai. Vai ter denúncia? Não vai ter nada. Nada. Quem é o acusado de chefiar o gabinete do ódio para atacar e disseminar desinformação? É o Carlos Bolsonaro. Com base no que eu não sei. Agora aqui tá claro. Aqui tá registrado. Todo mundo acompanhou o ocorrido. Infelizmente, a pantomima elétrica não é um caso isolado. A politização de assuntos técnicos, tática de oportunismo e responsabilidade, tem sido comum no país, desrespeitando o aspecto fundamental do exercício do poder no regime democrático, o dever de informar corretamente. E ai de você questione, porque se você ainda for questionar, é capaz, né, da Procuradoria da Democracia vir fazer alguns questionamentos, né? Se ficar nos questionamentos já tá bom. Aí, nessa mesma linha, talvez na linha do que a Globo fez, essa nota viralizou ontem nas redes sociais. Muita gente comentou isso daqui. Falei, rapaz, eu não acredito. Quando eu li assim, eu não acreditei. Aí eu fui olhar a nota na íntegra, né? Muita gente só colocou ali até a data. Não colocou o nome da gloriosa autora, Ana Pimentel. É o nome que eu confesso desconhecer nas minhas leituras diárias na Folha. Pô, tem o Zanin, tem a Bergamo, né? Tem a Kátia Seabra, tem o Serapião, tem o Carradub, né? Eu falei, Ana Pimentel não me é um nome tão familiar. Mas vocês vão entender. Vocês vão entender porque eu estou batendo nessa tecla do nome. Faustão não furou a fila. Questionar a universalidade do SUS é um ataque à democracia. Pronto. É um ataque ao Estado democrático de direito.
Olhem as duas primeiras linhas desse texto. Depois de 6 anos de notícias preocupantes sobre o Brasil, durante o governo golpista de Michel Temer e o mandato de Bolsonaro. Governo golpista, imagina, já começou, essas são as duas primeiras linhas do texto. Governo golpista do Temer. Depois chama o Bolsonaro, né? Era 6 anos. 6 anos antes, o Brasil era a Suíça do Sul. Aí veio o governo Temer, aí virou esse caos. Antigamente, todo mundo lembra, né? O salário mínimo do Brasil era 27 mil reais. O brasileiro mais pobre andava de Land Rover. Aí veio o Temer. Depois Bolsonaro. Nossa, vocês não lembram, gente? Todo mundo tinha esgoto. Todo mundo comia picanha 4 vezes por dia. Tava tendo um congestionamento no espaço aéreo, de tanto helicóptero e avião. Aí veio o Temer, Bolsonaro, acabou o Brasil. Aí porque eu fiz questão de trazer isso daqui junto com outros assuntos. O texto é gigante. Um monte de lero. Eu mostrei o primeiro parágrafo. Vamos olhar o último. O último é aquele ali, ó. Atacar a fila de transplantes ou a universalidade do SUS é uma tentativa de enfraquecer não apenas o governo Lula, mas a democracia. Pronto. Não é só ataque à democracia. Ataque à democracia ao governo Lula. Aí apareceu quem é? A Ana Pimentel. Lá embaixo. Ana Pimentel é deputada federal pelo PT de Minas Gerais. O que está acontecendo nesse país? Quinta-feira, dia de CPMI, a Globo fez um especial, chamou até o Flávio Dino pra... E aí? Bolsonaro vai ser preso? Essa é a função do ministro de Estado? Assim, o que está acontecendo nessa relação entre o consórcio e o governo? A coisa realmente está descabida. As coisas estão num ponto que estão insustentáveis. Sustentáveis. E eu acho que tem que mostrar essas coisas para a população. Eu acho que são alguns exemplos que você mostra e fala assim, cara, olha para isso daqui, olha esses 4 veículos de imprensa, olha qual foi o tweet original, olha como a Globo, olha como a Globo, que está recebendo 57% das verbas de publicidade, segundo a própria Folha de São Paulo, olha para isso daqui. Você não acha que tem uma ligação? Depois, olha o que a Folha de São Paulo, olha o espaço que está abrindo. Será que a Folha vai abrir algum espaço, algum contraponto de um deputado conservador, algum deputado mais à direita? Talvez, né? A direita da Folha de São Paulo é o PSDB, então deve ter espaço. Chama a Baleia Rossi, Eduardo Leite, você vê um texto lá, atacando o Bolsonaro. O Bolsonaro é extrema-direita. Aí pra gente fechar aqui o pacote da democracia, uma coisa que eu falei pra vocês, matéria longa, muito pior do que esses 2 parágrafos que eu coloquei aqui, né? Dá pra sentir o drama só pela manchete. É a coisa que eu avisei. E eu espero de coração que os deputados tenham dado uma amadurecida nesses primeiros 8 meses de desgoverno, porque não adianta lá na frente falar, pô, estão distorcendo o que eu postei nas redes sociais, isso, aquilo, outro. Eu acho que agora é momento para quadruplicar a atenção na hora de falar, na hora de fazer qualquer coisa. Depois não adianta chorar pelo leite derramado e falar que o Brasil é injusto. Porque sim, o Brasil não é injusto, não, ele é muito injusto. Rafael Moura, que escreve na coluna Malu Gaspar, ele soltou essa nota. Agora de manhã. O temor dos bolsonaristas com a troca de comando na PGR. Já imaginou, né? Já dá pra entender. Sai o Aras. Vai entrar alguém e não vai ter o perfil do Aras. Não vai ter. Aí a nota termina. Eu vou começar pelo fim falando o seguinte, que no tabuleiro da sucessão da PGR, o checkmate no jogo contra Bolsonaro está agora nas mãos de Lula. Você lembra daquele inquérito sobre a interferência da Polícia Federal? Do Moro? A Lindora, por ela, arquivava. Mas até agora foi arquivado. Até agora. A nota fala sobre isso. Sobre a possibilidade. E agora, com a troca da PGR, a PGR voltar a se debruçar sobre esse caso. Então, o que tá ruim ainda pode piorar nos próximos tempos. O Brasil é injusto. E aí a nota relembra o que Bolsonaro falou na época do Aras, que eu acho que não vale a pena esquecer.
e você vê que acho que tem relação com o dia de hoje, que fala assim, ó, sem querer desmerecer ninguém, a gente busca uma pessoa que fosse nota 7 em tudo. Não nota 10 em algo, 2 em outra. Rebateu então o presidente numa live. Bolsonaro também disse que precisava de um chefe do Ministério Público alinhado com as bandeiras nossas. E na questão ambiental, não pode ser um chita, não pode ser um radical. E que houvesse um jogo de xadrez no governo, a dama seria o Procurador-Geral da República. Acho que Bolsonaro escolheu um nome que realmente estava aí nesses conformes. Acho que o Aras dá para falar que um cara bem nota 7 na maior parte dos temas. Pode ter tido seus percalços. E principalmente nesse tema da questão ambiental, que Bolsonaro fez questão de falar, você viu que os posicionamentos em geral da PGR, né, não foram um grande problema. Normalmente quando teve algum tipo de revés, foi alguma ONG, algum partido de esquerda que judicializou a situação e falou, não vai. A obra está embargada. A Ferrogrão não vai sair do papel. O Leandro Tucuruí não vai sair do papel. Isso aqui, aquilo, outro. Não, foi por determinação do PGR. E aí, pegando esse link, para a gente falar das questões ambientais, veja como são as coisas. O Canal Rural divulgou que uma conciliação propõe oitiva de indígenas para destravar a Ferrogrão. Com 983 quilômetros de extensão, né, a Ferrogrão pretende resolver problemas de escoamento da produção agrícola para o norte do país. Eu espero de coração que isso saia do papel. Finalmente a Ferrogrão possa sair do papel. A Amazônia Azul traz umas perguntas que eu acho que complementam essa breve manchete. A Ferrogrão não passa por terra indígena. Por que tem que ter oitiva de indígena? Se ela não passa em terra indígena, por que tem que perguntar para os indígenas se pode ou se não pode construir a Ferrogrão? Qual é a lógica disso? Não é porque vai passar perto, né? Pode incomodar. Não tem ninguém para explicar isso? Passa 1.500 caminhões todos os dias pelo local. Querem falar com indígenas para construir uma rodovia onde passam 1.500 caminhões por dia. É inacreditável. Essa rodovia, ela basicamente vai seguir ao lado de uma BR que já existe. Foi assim, ó. BR e rodovia juntos. Grande parte do tempo. Qual é a lógica? Mas de coração, eu espero que isso aqui saia do papel. Pelo bem do Brasil, pelo bem da economia nacional. O Amazônia Azul trouxe outro questionamento. A gente já comentou sobre isso daqui algumas vezes. Mas acho que ele devia estar em casa revirando, sem nada do que fazer. Aí eu vi ontem ele postando isso. Eu falei, pô, boa pergunta. Mais uma vez ele postou aqui os gastos do ISA. E ele fala que a curiosidade é quem são os terceiros que recebem cerca de 14 milhões de reais no serviços terceiros. Quem são os terceiros que o ISA está remunerando, né? Naquele descritivo, né? Naquela despesa chamada serviços terceiros, unidos ali 14 milhões. Quem são essas pessoas? Tem serviço terceiro pessoa física, serviço terceiro pessoa jurídica. Quem são esses terceiros? E o Amazônia Azul continua. Também quanto ganha cada membro da organização. A CPI das ONGs deveria ter solicitado desde o dia 1º estes dados, sabendo que o ISA é uma OCIP, que também recebe recurso público, e deveria dar transparência total às suas contas. Aí pegando ali o link da Ferrogrão, falando dos zongueiros, ontem eu passando, eu vi um card bem interessante. A Lagrinha Brasília falando de marco temporal. Antes de definir sua posição sobre o tema, observem quem é contra. Né? Quem é contra o marco temporal. Quem acha que não deve existir e pode demarcar a terra. Se amanhã descobrir qualquer coisa, achar uma cerâmica, demarca lá uma terra. Ela falou, quem é contra o marco temporal, né? Quem é a favor da insegurança jurídica no Brasil. A turma do governo americano. É a turma ligada aos democratas. E se os democratas são contra, eu sou 100% a favor. O agronegócio é a favor do marco temporal. Bolsonaro é a favor do marco temporal. Ela fez ali um card mostrando, a PIB quer derrubar o marco temporal. O Mark Ruffles, você conhece, né? O Hulk também quer. Coiab também quer. Abramovay também quer. Guajajara também quer. E ela coloca ali um pequeno descritivo, né? Quem é Abramovay? Vice-presidente da opção no planeta. Então não é qualquer um. Coiab, patrocinada pela USAID, que é uma instituição ligada ao governo americano. Também recebe patrocínio da Fundação Ford, do ISA e outras fundações. Mark Ruffles,
É porta-voz da Agenda Verde. E a PIB, também patrocinada por várias ONGs internacionais e também pela USAID. Então, deixa ser um interessantezinho. Bater um print, mostrar para alguém e falar aqui, ó. A própria esquerda. Tem setores na esquerda que acham que a gente deve manter o marco temporal. Já está na Constituição. Os deputados já votaram a favor de manter. Senado na discussão, possivelmente a favor também. Mas possivelmente vai ser derrubado no judiciário. Nesse âmbito aí que envolve terras, aqui é autoexplicativo. Só ver a manchete. Mas antes, Leonardo Coutinho, ele posta notícia, né? E fala, ó, vocês aí no Brasil, ele mora nos Estados Unidos, e não dá pra falar que o Leonardo Coutinho é aquele direitista, extremista, não. É um cara bem de boa, bem moderado. Ele seria um moderado pra imprensa. É um cara de direita. Tá ali, ó. Vocês aí no Brasil precisam prestar muita atenção nisto e no que tá por vir a partir disso. Aí tá falando do quê? Que o MST e o governo fazem uma parceria com o país vermelho e aí eles vão ajudar no movimento. Lá de fora. Investimento internacional do MST. E não é qualquer investimento. Deve vir maquinário, deve vir dinheiro. Lembrem que o Stedley estava na comitiva do Lula, lá em Pequim. Então são coisas que não são aleatórias, então pode esperar. E isso acontece num contexto que já tem um tempo que o MST vem trabalhando, inclusive, para listar suas ações na Bolsa de Valores. E o MST, na verdade o Dirceu falou isso do MST, que o MST, não lembro se o termo que eu acho que o termo que o Dirceu usa é agroecológico, ou seja, o tipo de agricultura que o MST faz, nossa, é 100% SG. Nossa, já deve estar comprando até crédito de carbono. Então, no dia que tiver qualquer tipo de regulamentação para cima do setor, que vai limitar isso, aquilo, outro, o MST está de boa para deslanchar e está apto para seguir, ter acesso a essas novas linhas de crédito, como a Plano Safra de baixo carbono, e todas essas mudanças que o governo Lula vem implementando e seus amigos, tipo a turma da Febraban, aquela regulamentação em tese aí, em tese não, né, que já está acontecendo contra os frigoríficos. Então, realmente vale a pena ficar bem de olho. Ainda mais sabendo da paixão e da relação de amor entre o Lula e o MST. E sobre o MST, infelizmente, comentei para vocês dias atrás, a CPI do MST acabou, né? Marcos Pereira, os principais responsáveis, junto ao Arthur Lira, por destruir a CPI, que vai ganhar o ministério. Então, tirou os deputados que eram republicanos, tirou a turma que era do PP, que era gente de direita, colocou lá a turma do Lula. E agora, a direita não tem mais maioria. O Estadão comenta sobre isso falando, ó, CPI do MST prevê fim dramático e sem votar parecer, vai terminar, não vai nem votar o relatório do Salles. Não tem, vai votar pra quê? Vai botar em votação e vai perder, porque não tem quórum. Olha, na busca de uma saída honrosa, que não conseguiu aprovar as quebras de sigilo e teve sua composição original esfacelada em meio às negociações do Centrão para entregar ao governo Lula, a cúpula da comissão já cogita nos bastidores encerrar os trabalhos sem votar o relatório. Para o último capítulo, programado para ocorrer no dia 12 ou 13 de setembro, a expectativa é de mais uma sessão de bate-bocas. Hoje, a oposição não tem maioria para aprovar o texto do relator, o Salles, que vai criminalizar lideranças do movimento, como Stedley, e também sugeriu o indiciamento do deputado Valmir Assunção, do PT. E vai ficar por isso. É um problema real. E uma coisa que eu acho que principalmente a turma do agronegócio deveria refletir, é que a turma do agronegócio ao redor do Brasil, você tem alguns agros. Você tem o agro centro-oeste, você tem o agro do interior de São Paulo. Da próxima vez, na próxima eleição, principalmente na municipal, essa turma devia pensar melhor nos candidatos que eles apoiam. Tem muita gente do PP que a turma do agro do Centro-Oeste apoiou. Elegeu por causa do agro. E agora? Na hora de cobrar. Tem muita gente do Republicanos e que não é só da área do Legislativo, não. De outras, quer dizer, que não é só deputado. Você pode falar também deputado estadual, senador, governadores. Teve gente que o agro de São Paulo específico, apoiou.
Então, na hora agora de cobrar o Marcos Pereira, cobrar as lideranças dos republicanos, o agro deve pensar muito bem nas próximas eleições, trabalhar direitinho para eleger realmente deputados que vão trabalhar pelo agronegócio. Não vão só bater continência, eu vou ficar lá, né, de boca aberta, vendo o trem passar e ficando assim, pô, não sei nem o que eu fazer de tudo que tá acontecendo. Isso aqui eu acho lastimável. Acho que a maior parte dos brasileiros não apoia o MST, não apoia. Acho que uma parte das pessoas sabe da dificuldade que é pra você ter um pedaço de terra. E a maior parte das pessoas até entende que, poxa, beleza, tem gente aí que tem busca realmente de um pedaço de terra pra ter uma família ali, uma plantação, etc. Eu não acho que a turma da MST, na maior parte, é assim. Acho que tem alguns interesses políticos. Mas ainda assim, ainda que a turma da MST esteja fazendo de bom coração, os métodos utilizados, eu acho que alguns são, no mínimo, muito radicais. Mas enfim, vamos continuar que tem mais coisa. Falei para vocês que o Lula está inovando no uso de sua caneta no que diz respeito a indicações para empresas privadas. Na verdade, quem fala isso é essa nota aqui da Folha de São Paulo, que a manchete é: Lula gera temor de uso político de empresas privadas. E aí ele sai listando, inclusive dando alguns indicativos de por que é para ter medo. Aí a Folha fala assim, ó: empresas que têm um governo como acionista relevante estão preocupadas com o uso de assentos nos seus conselhos de administração e até no corpo executivo como instrumento de barganha política no Congresso. Os famosos jetons, né? Muito dinheiro. O cara ganhando aí, ó. Em jogo estão cargos que remuneram os indicados com pelo menos R$500 mil. R$500 mil por ano nos conselhos. Imagina, R$500 mil. Ah, Jesus. Dá pra ver, né, pessoal? R$500 milhões. Esse conselho é reunião uma vez por mês. Tem gente que é ministro e conselho. Meu Deus do céu. Faz o L, gente, que a vida de vocês melhora. 3 grandes companhias disseram à coluna reservadamente ver a sinalização de que essa vai ser uma tática política do governo Lula. Essas indicações para o conselho vai ser um padrão. Para elas, 2 são as principais evidências. A primeira foi o gelo que o Lula deu, o Rubens Ometo, vocês devem conhecer, da Cosan, que tem a participação grande aí na Vale. O empresário havia criticado publicamente a intenção do Lula de indicar o Guido Mantega. E aí o Lula tesourou o Ometo, não vou te encontrar. Com audiência marcada com Lula, o empresário tomou um chá de cadeira na sala de espera do Palácio do Planalto e não foi recebido. Não vou falar com você. Não vou. Você criticou o Guido Mantega. O Guido Mantega é meu amigo. Não tem conversa. Isso porque o Rubens Ometo foi o maior doador do PT. E o Lula não abriu as portas, porque ele criticou o Guido Mantega. Com a audiência marcada com o Lula, o empresário tomou um chá de cadeira na sala de espera, não foi isso, tá repetido. A sinalização foi a nomeação dos ministros Aniele Franco e o Lupe, e a segunda sinalização, a Aniele e o Lupe, que a gente comentou, né, para o Conselho de Administração da Metalúrgica Tupi. Ambos foram indicados pelo BNDES, 28,19% da participação da empresa. Salário mensal, R$36 mil. Ave Maria. Desde 2016, para vocês entenderem a mudança. Não é assim, não, mas no passado não tinha isso? Não. O Lula inovou. Desde 2016, ministros de Estado estavam proibidos de ocupar cargos em conselhos de administração de estatais, por força de imposição da lei das estatais. No entanto, no fim de 22, o PCdoB ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a restrição no Supremo e, desde então, esse reforço na remuneração de ministros, conhecido como jetons, né, voltou a valer. O governo Lula 3 inovou, no caso da Tupi e da Vale. Ele rompeu uma fronteira desde então, que é fazer indicações para empresas privadas. Até então essas indicações eram para as estatais. Agora até as privadas, que o governo tem o tipo de participação, viu os fundos de previdência, né, tem lá o BNDES Par. Agora o governo está usando tudo.
O maior problema para essas companhias, no entanto, são os efeitos das indicações de pessoas politicamente expostas. Além de ferir regras de governança, a situação abre espaço para conflitos de interesse. Além disso, ainda segundo as empresas ouvidas, isso cria um outro problema: buscar no mercado conselheiros independentes que aceitem participar de decisões junto com políticos ou integrantes do governo. E aí pensa o seguinte, gente. Imagina você ser indicado por uma empresa. Imagine que essa empresa privada, ela tem uma concorrente. E o concorrente dela é um empresário que doou rios de dinheiro para o seu partido. Será que você vai trabalhar... Estou usando você como exemplo. Você é de um partido político, você foi indicado. E o cara que patrocina o teu partido é concorrente da empresa para onde você foi indicado. Será que você vai trabalhar, vai votar a sua empresa crescer cada vez mais? Ou no que tiver, né, um conflitozinho com o cara que financia o teu partido, tu vai votar contra a empresa que tu tá? Eu acho que vocês sequer participariam de um contexto desse. Mas você tá entendendo os problemas que estamos lidando no Brasil? E não são qualquer empresa, são grandes empresas. Empresas com participação grande na economia do Brasil. Olha o que está sendo feito. O Brasil está marchando a passos largos para o buraco. Para o buraco. Aquela história que o pessoal falava, né? Não. O fantasma do comunismo, né? O comunismo ia gerenciar os meios de produção. Meio similar, né? O governo comandando, dando direção para as empresas privadas. Isso vai até na linha da turma do SG, né? Você pega o mercado privado para você avançar com as agendas políticas. Enfim. Aí você fala assim, não, quer um exemplo de como você pode forçar algumas coisas? Você pega uma empresa gigantesca, essa Tupi, por exemplo. Aí você fala, sei lá, eu agora só vou comprar de fornecedores que compensam carbono. Ela é uma empresa tão grande que algumas pessoas vão falar, cara, eu não quero perder esse contrato. Tá louco que eu vou perder esse contrato? Eu vou vender que isso é até um pouco mais caro, mas eu vou fazer aqui tudo para me adaptar, começar a comprar crédito de carbono. Então você começa a reforçar políticas públicas através de decisões internas da empresa, porque a empresa é tão grande que ela acaba pautando o mercado. Então o mercado começa a fazer uma coisa, outra começa a fazer uma coisa, outra. Aí o cara já tá pagando crédito de carbono, aí ele fala, porra, eu tô pagando. Tem que botar esse logo para todo mundo, porque eu já tô adequado. Então começa a ter isso daí, começa a trazer nas licitações públicas, só vai poder participar da licitação pública quem tiver compensando o crédito de carbono. Eu já faço, eu já tenho todo o trâmite, eu vou fazer logo para ter isso mesmo. Aí aquele cara que é mais mesquinha vai e apronta. Olha o que está sendo feito. Olha qual é a política econômica do Lula. Isso aqui é inacreditável. A Folha tá falando, gente, isso aqui não tem precedentes. Não tem precedente. O Lula tá inovando. E só que a gente falou do Ometo. Grupo de empresários avalia uma oferta ao Estadão. Rubens Ometo, junto com 10 empresários, estão avaliando, né, comprar o estado de São Paulo. Tem muito tempo, desde a primeira vez que eu vi um amigo meu falando que informação era poder, ele repete isso direto. E fala também como hoje os grandes empresários no Brasil tentam ter um pezinho no consórcio. Aí você tá vendo, né? Eu não sei se vocês leem o Estadão com frequência, mas para quem lê, principalmente quando abre no computador, no canto, na lateral direita, né? Na parte ali, fica mais ou menos do meio para cima. Sempre tem uma propagandazinha que você, por mais que você desça o mouse, a propaganda fica lá. Nossa, ali é onde mais aparece a Cosan. É propaganda da Cosan o tempo inteiro que aparece naquele cantinho. Deus ideia que quem leu o Estadão já deve ter percebido. E ó, já tem umas 3 semanas que é Cosan. Eu já tô por que a Cosan tá todo dia aqui no Estadão? O Lauro Jardim veio explicar. Mas vamos continuar. Receita por Haddad não se confirma. E vai ter um déficit. Tá pior do que esperado. A baixa credibilidade da previsão do déficit zero que o governo fez para 24 está ancorada nos resultados de arrecadação e gastos de meses anteriores. Leia a íntegra do documento. A expectativa apresentada pelo Haddad em 12 de janeiro era de um aumento de 192,7 bilhões na receita desse ano. O Haddad falou, esse ano vamos ganhar quase 200 bilhões a mais. A gente vai arrecadar de imposto disso, aquilo outro. É o que o Haddad dizia.
Será que é verdade? Será que aconteceu? Então, né? Falava também numa redução de despesa de 50 bi. Você somava os dois, corre 250 bilhões. Você aumentar imposto de arrecadação 192, reduzir o custo em 50, nossa, 242,7 bilhões que apareceu no cofre do governo. Só que ocorre que até julho entraram só 3,89 bi de receitas com PIS/COFINS. Para essa receita do PIS/COFINS, a previsão para o ano inteiro, 28,9. A diferença, 25 bi. Significa que de agosto a dezembro, o governo tem que conseguir, através de PIS/COFINS, boletar 25 bi para chegar na meta do Haddad, né? E um dos pontos para fechar a meta de 193, né? 200 bi, faltam 25. Se a gente seguir o padrão dos meses anteriores, fecha em 8. O Haddad previu 25. A conta do Haddad não fecha. Houve receita adicional que não estava prevista em janeiro. O imposto sobre exportação de petróleo e combustíveis. Entrou no cofre, a bagatela, 3,6 bi. Que para quem está procurando 192,7 é o nada. A soma desses dois itens rendeu 7,5 bi. Analistas de contas públicas avaliam que não há outras receitas extras que possam ser identificadas. Faltam, portanto, 185,2 bilhões para que a previsão do Haddad, né, seja alcançada. Mas as estimativas de receita feitas pelos governos têm sido consideradas superestimadas por analistas do mercado. O governo previu em janeiro que a mudança do CARF poderia render 50 bilhões por ano. Né? Rapidamente, pelo estoque de pagamentos em discussão, mais 20 bilhões anuais. E aí um dos analistas que o Poder 360 falou, o Barros, ele avalia que esses 50 que o PT espera, 8. A partir de 24. O otimismo do governo sobre litígios fiscais não leva em conta os eventuais devedores que foram derrotados, que os eventuais devedores que forem derrotados, eles vão tentar judicializar e evitar de pagar. Então vai ser confusão atrás de confusão, confusão atrás de confusão, confusão atrás de confusão. Mas qual é a preocupação do Lula? Loteamento de estatais e agora empresas privadas. Prometer metas inalcançáveis. Manter a mentira, mesmo com todo o mercado, com o próprio consórcio falando, cara, é irreal, isso aqui é fictício, isso daqui não vai dar certo. Tem como o Brasil dar certo? Eu acho que não. Só que aí traz o que a gente comentou no primeiro tema. Será que no final do dia, quando o país estiver caindo aos pedaços, será que a Globo vai falar a verdade? Ou será que a Globo vai continuar criando essas cortinas de fumaça em torno de Bolsonaro? Aí você vê. Não, até o momento, tá todo mundo esperando os super ricos pagarem imposto. Porque pro super pobre já é uma realidade. Ó. A AliExpress informa oficialmente que produtos acima de $50 serão taxados em R$92. Ou 92%. Se os R$92 estava até bom, né? 92%. Faz o L. Aí o Sam Puncher, ele faz uma simulaçãozinha. Falando o seguinte. Você compra um produto que custa 300. Sabe o que você vai pagar no final? Em torno de R$578,26. Tá barato demais. Compra acima de 50, né? Exemplo. Compra de 290 mais 10 de frete. Total 300. Imposto federal, 60%. Aí pula para 480. Base de cálculo do ICMS. 480 divide por 0,83, que é igual a 578. 17% de 578 é igual a 98,26. 480 mais 98,26. 578,26. Ou seja, 92% de imposto. Quem que vai arcar com isso? Os super pobres. Super pobres. Isso aqui eu só trouxe porque tá falando da esquerda, né? Dos apoiadores do Lula. O perfil do Choquei ontem escreveu frauda com U. Pra você ver. Crise. Fãs de Demi Lovato estão usando fraldas para fazer as necessidades básicas sem perder o lugar na grade do The Town. O voto desta galera tem o mesmo peso do seu voto. Eu sei que você deve estar se sentindo muito chateado.
Mas é assim que são as coisas, né? Esses são os brasileiros que fazem um L. Mas eu tenho certeza que todos esses fizeram um L. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Eu vou falar do Congresso amanhã. Vou falar do Congresso amanhã. Porque eu não quero deixar de falar do... Não quero deixar de falar de eleição. Não quero falar. Por mais que o Congresso seja um tema rápido. Eleições. Não falamos dos últimos 2 dias. Olhei aqui, lá tinha 50 minutos. Aqui precisa mais de 10 minutos. Então já vai dar umas horas. Deve dar uns 15 minutos. Mas se liga. Se liga. Eu já ia trazer outra notícia. Nos últimos dias, né? Mas eu falei, gente, tem algumas coisas que às vezes é Deus. Deus tá falando que é pra esperar. Foi até bom. Foi até bom. Porque a notícia que eu ia trazer, né, saiu antes dessa. Eu acho, né, meu achismo, que essa notícia é até uma resposta em relação às notícias que saíram nos últimos dias. Não é a primeira vez que algo sai após uma movimentação do Valdemar. E eu posso falar isso com provas e me baseando porque eu estava revisando hoje o Atlas de julho. Em julho teve um embatezinho da reforma tributária e por algumas vezes o Valdemar falava uma coisa e depois o Bolsonaro na rede social falava. Tanto que chegou no dia 23 ou foi dia 25 de julho, não lembro. Foi o dia da entrevista do Valdemar na CNN. Cara, não deu uma hora depois da entrevista, o Bolsonaro escreveu uma thread de 4 tweets rebatendo o Valdemar, que o Valdemar foi pra CNN e falou que o Bolsonaro estava errado. Falou besteira na reforma tributária, que isso, que outro, etc. Bolsonaro, sou contra, que eu sou contra. Ó, aqui por causa disso. Aí saiu na CNN, saiu no 360, e mais uma vez, ó, Bolsonaro rebate Valdemar. Que Valdemar tava demais. Aí, no último dia do mês, né, Bolsonaro já muda o discurso, ele volta na CNN, não, desculpa, ele deu entrevista na Globo News nesse dia. Aí ele fala mal de Bolsonaro, e aí no dia 31, ele vai na CNN e fala que do jeito que tá a reforma tributária, não podemos votar. Acho que foi dia 23. Aí dia 25 teve um almoço em São Paulo, lá com o Bolsonaro, o Valdemar, tava especialista, falando no Globo na época. Mas enfim, tô dando esse contexto, porque eu acho que até vai servir para auxiliar. Saiu essa nota ontem. Bolsonaro escolhe o vice de Ricardo Nunes, mas só vai anunciar em março. E a gente vem observando nos últimos dias essas movimentações da turma do Valdemar, em torno da vice lá em São Paulo. Até a Marta Suplicy levantaram. Depois que o nome da Marta Suplicy foi ventilado, Bolsonaro ligou pro Valdemar. Informou que quem vai escolher o vice será ele, mas o martelo só vai ser batido em março. Inclusive o Valdemar fez um tweet, né? Ó, gente, quem vai escolher depois dos bates aí vai ser Bolsonaro. Vai ser Bolsonaro que vai decidir. Mas mesmo depois do tweet do Valdemar falando que vai ser Bolsonaro que iria decidir, saíram novas notas do Isaac Félix, que chefia o PL de São Paulo, falando isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Beleza. Essa nota saiu ontem, no dia 3. Essa daqui já estava no vídeo de anteontem, do dia 1. Valdemar sugere vice não bolsonarista Ricardo Nunes para 24. E não é para não. Isso daqui é a cara do Valdemar. Falar uma coisa e fazer outra. Ele acha que ele é o mais esperto de todos. A sinalização feita nos bastidores destoa da posição pública assumida por Valdemar nas redes sociais. Ó. Na semana passada, o cacique do PL disse que seria o ex-presidente Jair Bolsonaro quem teria a palavra final. Valdemar pode deixar Bolsonaro com a palavra final. Valdemar não é besta. Valdemar pode trabalhar para criar uma situação que não sobrem opções. Tentar colocar Bolsonaro numa sinuca de bico. Valdemar tem a cara que faz isso. Valdemar, de acordo com aliados de Nunes, avalia que o prefeito precisa ter o nome mais alinhado ao centro, com penetração nas periferias, e não um bolsonarista para fazer frente à campanha do Guilherme Boulos, especialmente o eventual segundo turno da disputa. É por causa dessa avaliação que o Valdemar passou a estimular a indicação da Marta Suplicy. Valdemar chegou a ligar para Marta, conversou com ela sobre o tema, segundo o relato feito por Nunes, aliados. A ex-prefeita descartou a filiação do PL para viabilizar a composição da chapa, mas deixou em aberta a possibilidade de sair como vice do atual prefeito. Valdemar disse que ela não precisaria se lançar ao cargo pela legenda. A articulação deixou enfurecida a ala bolsonarista do PL. Na prefeitura, aliados de Nunes dão como certo o apoio de Valdemar e da ala liderada por ele dentro do PL. Isso, a campanha do prefeito.
Para esse grupo, resta apenas assegurar o apoio de Bolsonaro a Nunes e, com isso, evitar uma candidatura bolsonarista independente que possa tirar votos do atual prefeito. A única coisa que que Valdemar precisa garantir é ir postergando, para chegar num ponto que quando Bolsonaro queira indicar o vice, cara, não tem nem mais como poder indicar assim, pô, já não dá mais. Assim, é apoiar o Nunes, senão a tese do Valdemar é, se a gente não apoiar o Nunes, o povo vai vencer. O Valdemar quer fazer Bolsonaro de refém. É o que ele tá fazendo. Só não vê quem não quer. Valdemar com apoio do Duda Lima, o seu braço direito, que é quem tá chefiando toda a parte de campanha de marketing do Ricardo Nunes. Até agora não teve nenhuma entrega, nenhuma sinalização. Querem um apoio sem entregar nada. É só notinha falando, não, isso aqui é aquilo outro, etc e tudo mais. Não foi... É porque assim, sabe? Vendo o que aconteceu em 2020, tem hora que eu penso, sabe, Ricardo Nunes? Bem, lava as mãos. Lança o candidato. Eu duvido que o Valdemar deixaria lançar um candidato pelo PL. Ele ia barrar a candidatura. Não vou. Mas também se o Valdemar barrar, aí votar logo é nulo. Deixa o Boulos vencer. Pra ficar do jeito que tá, pelo menos a turma ver. E pelo menos ninguém ficar reclamando depois, né? Ali, ó. Apoiando lá o Ricardo Nunes. Então pronto, vai aí, se vira. O Ricardo Nunes não quer se descolar, não quer entregar nada. Deixa ele se virar. Aí junta essa, você nota assim, será que o Valdemar? Será, Valdemar? Aí você junta com essa, ó. PL estuda alianças com petistas em 24 e movimento desagrada bolsonaristas. A cúpula da legenda dirigida pelo Valdemar avalia que os cenários locais podem conduzir alianças com candidatos do PT ou apoio de petistas a nomes do próprio PL em 24. Isso daqui não tem quem não negue. O PL até a chegada de Bolsonaro é da galera. Os novos nomes do PL que são nomes mais à direita. E a turma que já tá no poder, acho que vai querer continuar. Então, assim, pô, o PT aqui na região tem voto, né? Acho que vou me aliar a eles. Resta saber qual é o objetivo do Valdemar. Se é ter um partido de direita no Brasil ou se é só ter uma bancada. Bancada, fundo partidário e ter poder. Ficar sendo paparicado de entrevista pra Globo News. A outra da Globo, inclusive, traz informações para exemplificar. Eu gosto de notar assim, porque não é uma acusação genérica. Falou, aqui é o exemplo do que já está acontecendo. Ó. Há conversas entre PT e PL em estados como Ceará, Maranhão, Bahia, já estou os 3 estados, para o entorno do Valdemar, né, embora não haja disposição de veto. A efetivação das alianças vai depender do jogo de cintura dos candidatos para não entrar no foco dos bolsonaristas. Vai na manha, vai nas escondidas, tapeia à direita. No Ceará, tá aí, ó. O deputado federal Júnior Mano discute uma aliança com o petista Júlio César Filho, pré-candidato à prefeitura de Maracanaú, 4ª maior cidade do estado. Tá ali, ó. Contou o santo e o milagre. Mano também, cotado para concorrer no município, emplacou um aliado, o empresário Bruno Barreto, no comando do PL Maracanaú. Por hora, PT e PL fazendo dobradinha para criticar a gestão do prefeito Roberto Pessoa do União Brasil. Outro cacique regional do PL, que tem votado alinhado ao Planalto, Josimar Maranhãozinho, conversa com aliança com seu colega de Câmara, Duarte Júnior, do PSB, partido Alckmin, do Dino, né, pré-candidato à prefeitura de São Luís. Josimar e Dino, que se afastaram após a filiação de Bolsonaro no PL, tem ensaiado uma reaproximação ao longo do ano. O deputado já foi recebido e pousou ao lado do ministro do seu gabinete. Batendo fotos, mas de boa. Pro Valdemar, o problema é a direita. Está certa a minha candidatura em São Luís com o vice do PT. Consolidando o apoio da federação, PT, PCdoB e PV. A partir daí, vamos buscar outras forças, incluindo o PL com o Josimar Maranhãozinho. Quem diz isso é o Duarte, o do PSB. No PL baiano, o deputado estadual Raimundo da JR ensaia uma aproximação com o PT. Pré-candidato à prefeitura de Dias Dávila, onde o PT não apresentou nome à disputa, Raimundinho tenta atrair o apoio do governador Jerônimo. No último mês, o deputado anunciou a indicação de emendas à saúde no município,
e um projeto de tratamento de água tocado pela Embasa, Empresa Estadual de Saneamento. Ao agradecer a Jerônimo pela ação, chamou de grande líder. Líderzaço. Líderzaço. Então daí, ninguém esperava que o PL fosse se tornar o grande partido conservador. Mas eu acho que o Valdemar, né, entre tudo e tão pouco, não precisa ser 8 nem 80. Eu acho que o Valdemar está muito mais perto do 8 do que do 80. Então eu acho que o Valdemar precisa pelo menos ir pro 40. Ficar no meio, porque acho que nem no meio termo tá. A coisa tá começando a ficar meio feia. Meio feia. Ao redor do Brasil. E você vê. Governo está de braços abertos para o PL. Quem diz é o Randolph. Nessa mesma nota, o Randolph diz que não tem chance do Juscelino sair do governo. E aí, para comentar sobre isso e chegar no final do vídeo, vai gastar mais uns 5 minutos. Hoje o Estadão soltou um editorial que eu acho que o Valdemar devia ler. Ler, refletir, se perguntar se ele está seguindo no caminho certo, se perguntar o que é que ele quer para o futuro do próprio PL. O Estadão fala assim, ó, um partido a serviço de Lula. Não existe partido político no Brasil. O único partido com cabeça, tronco e membro é o PT. Disse há pouco o presidente Lula. O restante é uma cooperativa de deputados que se juntam nas eleições. Descontando o simplismo retórico, é forçoso reconhecer nessa ponderação, por humilhante que seja, para a democracia do Brasil, bicho, essa fala do Lula é verdade. Tem um fundo substancioso de verdade. Não tem partido político. É uma cooperativa. Então, assim, você vê, não dá nem pra falar, não pode nem falar que é um monopólio, porque não é que o PT monopolizou, é que não tem concorrente. Ninguém. A solução é tão óbvia. É tão óbvia, mas ninguém quer seguir a solução óbvia. Porque os interesses, eu não sei por onde passam. Você vê, tem uma avenida aberta para ser surfada no país. Você vê diariamente um grupo de pessoas gigantesco na sociedade que tem convicções, tem um desejo de mudança em torno de pautas claras, mas não tem um partido para falar. Vocês têm uma casa. Aqui vai ser a casa de vocês. Nós temos uma agenda clara. Não, é a cooperativa. O PT foi uma das peças-chave na direita já. O partido só pede para o PMDB em volume de filiados, mas é a única grande legenda em que esses filiados contribuem expressivamente para a sua sustentação. Vocês acham que se tivesse um partido verdadeiramente de direita, vendo o caso do Pix, vocês vão me falar que a turma da direita não ia colar junto? Não precisa nem falar, né? A realidade está aí para provar. E o Valdemar não consegue enxergar o óbvio. É também a única com militância disciplinada em escala nacional. Bolsonaro não tem militância disciplinada, mas ele tem uma militância indisciplinada, desorganizada, que ainda é muito maior, porque aonde ele vai é um mar de gente. E o Valdemar não consegue ver isso. Ou vê e não tá nem aí. Goste-se ou não de sua ideologia, o PT tem um conteúdo programático consistente e abrangente. Esses dias eu fiquei conversando com um amigo e ele tava me falando, né? Falou, o PL lá, a gente batendo papo. Ele falou, pô, ele chegou pra mim, tu viu lá o PL jovem? Eu falei, vi. Ele falou, cara, ele chegou pra mim, né? Tu acha o quê? Eu falei, pô, eu acho bom, né? Falar com mais gente, grupos assim específicos, falar com jovem. E o cara falou, não, isso não é ruim não. Mas o que é que o PL vai falar pro jovem? Aí eu parei assim, né? Eu falei, boa pergunta. Boa pergunta. Aí chegou, qual é a agenda do PL? Não sei. Qual é o problema do PL? Não sei. Até agora ninguém sabe. Até agora tem dúvida não. Qual é o problema do PL? Ele falou, pô, é muito bacana você fazer, PL mulher, etc. Mas se o partido não tem uma agenda, não tem um plano, não tem um direcionamento, você tá rodando. E essa coisa aqui... Eu ouvi uma frase uma vez, um amigo meu, que só fala besteira. Foi uma coisa que ele me falou na vida, que é assim, que pra quem não sabe pra onde quer ir, não importa a direção que você ande, você continua perdido. Mas enfim, o resultado está nas urnas. Na Nova República, o PT disputou todos os segundos turnos à presidência. Olhando PT e Bolsonaro, 22.
Quem Bolsonaro não apoiou, que ou não venceu, ou era o segundo colocado. Eu acho que é exatamente isso. Nos últimos 20 anos, o país governou o país por quase 14 e agora tem um mandato de mais 4. Vocês acham que Bolsonaro, esse movimento que Bolsonaro encabeça, ele vai desaparecer amanhã? Eu acho que não vai. Aí lá para as tantas, o segundo e último parágrafo, o Estadão fala assim, ó, o PT tem muitos afiliados, mas pouca democracia. Na hora de escolher candidatos, não há disputas, não há primárias, há só dedo indicador de Lula. Parece que é o que o Valdemar vem tentando fazer. Ele fala que não, vai ser tal pessoa, né? Vou dividir o poder, mas no final do dia ele fica minando. Ele disputa a presidência da República, desde a democratização, quando barrado, blá, blá. Na esquerda, a ambição hegemônica no PT abastardou o debate e articulação de propostas sérias. O Valdemar tem nas mãos a possibilidade de criar propostas sérias. Tem uma agenda, um programa de país. Não tem ninguém falando disso. Ninguém. E a população não se enxerga em nenhum partido. Se esse partido tão antirrepublicano é o único com cabeça, tronco e membro, como diz Lula, não surpreende o seu ato falho. Não existe partido político no Brasil. Quer dizer, legendas existem, até demais, mas ou não são suficientemente íntegras ou não são suficientemente fortes. O PT é forte, mas com sua falta de integridade foi um dos grandes responsáveis por esse deserto de alternativas. E a julgar pela sua mais recente resolução, continuará sendo, que é a resolução do, cara, já vai trabalhar pela reeleição do Lula. O projeto tá claro desde agora. Qual é o projeto do PL? Não sei. Porque todo dia Valdemar vem lero-lero, Bolsonaro vai dar direcionamento. E todo dia sai uma nota mostrando que o Valdemar anda fazendo quando não tem ninguém vendo. Sim, eu acho que são questionamentos que têm que ser feitos. É coisa também que eu acho que os deputados que foram eleitos, eles não têm poder de ordenar, mas se organizar bem o meio de campo, eu acho que consegue ter. Eu vi que tem alguns deputados do PL que estão trabalhando em alguns diretórios, ou a galera se juntou naquele estado, vou mandar. Direcionando pra cá, pra lá, etc, tudo mais. Óbvio que também não dá pra ver tudo, toda a cidade do Brasil, etc. Mas precisa, às vezes, dar um sacode, né? Uma chacoalhada. E a cidade de São Paulo é a joia da coroa. Quero ver o que o Valdemar vai fazer. Ainda mais porque, além de ser o maior colégio eleitoral do país, em termos de município, já pensou Boulos na prefeitura, Lula no governo federal e o Tarcísio no meio. Sanduichado. E eu acho que São Paulo, para 26, é muito importante. Para a gente chegar em 26, a gente vai passar por 23, tem que terminar esse ano, tem o ano de 2024, as eleições de 2024, 2025, com a nova disputa da presidência da Câmara, do Senado, para chegar em 26. Olha o chão a ser percorrido. É muita coisa. E no Brasil não tem tempo, né, para descansar. É emoção todo santo dia. Enfim, deixei alguns questionamentos, algumas reflexões. Eu acho que são pertinentes. Se gosta do meu trabalho, quiser me apoiar mais, peça no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem o P na inscrição, tem o Atlas Brasileiro, kimpam.com.br, o maior registro da história brasileira desde 1º de janeiro deste ano. E daquela curtida compartilhada, né? Marota. E espero poder ver vocês amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.